Estava dando uma olhada nas redes sociais e vi que houve um bate-boca aí na Câmara Municipal entre a vereadora Yara e aquela mocinha, eu não lembro o nome, que entrou de vereadora recentemente, aquela que andou falando aí que os animais não merecem consideração nenhuma por parte da política, que tudo deve ser feito para os humanos. Animais, né, não têm direito a nenhuma preocupação. Não lembro o nome da mocinha, mas parece que a vereadora Yara estava meio brava, né? Estava falando da época da ditadura. Parece que a mocinha andou falando aí sobre aquele cara lá, torturador, o Major Ustra. Então eu vou fazer alguns comentários aqui, tentar colaborar com alguma coisa, né? Trazer um pouco de informação, um pouco de coisas que a gente sabe, que a gente lembra. E é mais ou menos assim, ó. Esse cara aí, o Major Ustra, ele era o chefe do DOI-CODE. O DOI-CODE era onde prendiam as pessoas e torturavam para fazer confissão. Foi lá que mataram aqui aquele estudante, barulho lá infernal aqui em casa. Mataram aquele jovem sorocabano, Alexandre Vanucchi. E eu me interessei em saber essas coisas do DOI-CODE por causa desse rapaz. Porque eu lembro que na época que ele foi morto, eu estudava lá no Colégio Salesiano, e o padre Pazini chamou todos nós no pátio para contar a história, o que tinha acontecido. E eu me lembro claramente que o padre falou que uma pessoa de uma família católica tinha sido morta, né? Sob tortura, mas não explicava direito. Então a gente começou até a ter medo de acontecesse alguma coisa com a gente também, né? Então, passado todo esse tempo, daí eu me interessei em saber essas coisas. Esse Major Ustra, ele era conhecido na época lá no DOI-CODE como Dr. Tibiriçá, era o nome dele. E ele criava umas baratas, ele usava farelo de pão para atrair as baratas, prendia as baratas, e quando as moças estavam sendo torturadas, ele colocava essas baratas nas partes íntimas das moças, né, como uma forma de tortura. Era um sádico, né? E tinha inclusive um cara que era amigo dele, que era um dos diretores do grupo Ustra. Ustra não, Ultra. Ustra é o nome do cara, é Ultra, da Ultragás. Esse cara um cara lá que ele se excitava com tortura. Era muito rico. Ele se excitava com torturas e ele dava uma graninha para os caras lá do DOI-CODE para ele poder assistir às torturas. Inclusive ele tinha ido nos Estados Unidos comprar uns cacetetes na época, que era uma coisa nova, né? Você batia na pessoa, a pessoa caía, era um choque que dava. Imobilizava a pessoa para ser capturado vivo, para ser levado lá, para ser torturado. Esse cara foi buscar esse equipamento lá nos Estados Unidos. Quem falou isso aí para mim, na época, foi um cara que eu conheci naquele antigo, não lembro como é que chamava o nome, aquele, antes do Facebook, Orkut. Conversei uma vez com um cara no Orkut, e esse cara foi o que matou esse empresário. Ele deu uns tiros nesse empresário aí que gostava de assistir as torturas, né? Esse cara que falou dos tiros, o nome dele era Carlos. Ele é Comandante Clemente.
Então, uma vez a gente estava conversando no Orkut e ele falou que eu tinha falado que tinha lido alguns livros dele e tal, que era daqui de Sorocaba, da cidade do Alexandre Vanucci. Aí ele falou que foi ele que deu os tiros, que matou esse amigo do doutor Tibiriçá. Então, esse bate-boca aí da vereadora Yara com a moça, eu lembrei dessas coisas aí. Foi uma época muito difícil. E também lembrei que esse doutor Tibiriçá, ele estava lá no Uruguai. Ele estava escondido lá, depois que entrou no Brasil, aqui a Nova República, ele estava escondido lá no Uruguai. Então, aquela deputada, como que é mesmo? Beth Mendes. Beth Mendes foi lá, ela era deputada, foi numa comitiva com o presidente Sarney, que era o presidente da época, e viu lá e falou, chegou assim numa reunião e falou, ali tá o doutor Tibiriçá, tá ali. E daí ele estava escondido lá, então daí ele foi identificado, tudo, e veio à tona toda essa história aí do doicode aí, né, Então o pessoal novo agora fica idolatrando esses vagabundos aí da época da ditadura, e a vereadora Yara está muito certa mesmo em falar na cara deles aí. Esse pessoal sem vergonha fica querendo trazer a ditadura de volta aqui para o Brasil aí. Esse doutor Tibiriçá aí, né, o Major Ustra, é aquele amigo do Bolsonaro, aquele cara que estava de óculos escuros naquele filme lá, Julgamento lá, que ele é tido como torturador, é reconhecido como torturador. Ele torturou bastante gente, o pessoal estava tudo na época no julgamento lá falando na cara dele. É um sem vergonha. Tá certo, então a vereadora Yara tá de parabéns, e a história tem que ser falada, né? Essa é as coisas que eu lembro e a minha contribuição aí para tentar dar um pouco de luz, né? Pra gente acabar com essa coisa aí de achar que a ditadura foi legal. Foi não, foi uma porcaria.